Olá, seja bem-vindo. Eu sou o chefe Edu Rejala, especialista na culinária Nikkei, que é a fusão das cozinhas peruana e japonesa. E a aula de hoje é sobre o shari, o arroz japonês para o seu preparo do seu sushi. Com a ajuda aqui da minha balança, eu vou deixar exatamente 1000 gramas, 1 quilo. Então agora, uma vez que já está pesado o arroz, vou separar aqui, nós vamos lavar devagarinho. Vou explicar para vocês aqui como é que a gente lava esse arroz para que a gente mantenha os grãos perfeitos. Vamos mexer assim, devagarinho, com calma, para que a gente não rompa os grãos. Um bom sushi tem os grãos perfeitos. Essa lavagem então é importante para que a gente retire todo o amido do nosso arroz. Com a ajuda dessa peneira, eu vou retirar, olha só, como que essa primeira água, ela sai bem branquinha, né? Então estamos retirando o amido e nós vamos lavar por aproximadamente umas 4 ou 5 vezes. Então, por isso é importante nós usarmos a peneira, porque a peneira garante, olha só, que eu retire toda essa água. Se eu estiver utilizando as mãos, vai voltar um pouquinho dessa água com o amido e eu vou ficar praticamente numa eterna lavagem. Estamos aqui na 4ª lavagem, na última lavagem do nosso método. Um detalhe que não pode acontecer é que as pessoas às vezes têm um pouquinho de pressa e elas esfregam assim, e aí não é legal. Por quê? Porque lembra que eu disse sobre os grãos perfeitos. Então, sempre com muito cuidado, evita esse atrito entre os grãos para que a gente possa ter um arroz perfeito, que é a nossa alma do sushi. E olha só, já sai uma água mais transparente, que já está suficiente, não precisa ficar cristalina. A gente já retirou bastante aqui os amidos. A gente pode agora então colocar a água e colocar o nosso arroz para cozinhar. Aqui nós temos 1 quilo de arroz cru. E via de regra, nós vamos usar sempre a proporção de 1 para 1. Então, 1 quilo de arroz para 1 litro de água. Porém, as receitas, elas costumam ser atualizadas o tempo todo. E o que eu descobri? Que o arroz tem safras, tem arroz mais novos, mais velhos. Então, adicionando mais 10% de água, então 1 litro e 100, a gente consegue cozinhar melhor esse arroz para que o cozimento do arroz fique todo uniforme. Então eu vou colocar aqui 1 litro e 100. Vou apertar esse botão e ele vai aparecer aqui, cozinhando. Levando isso para o cozimento tradicional no fogão, com fogo, é como se você colocasse o arroz na panela, colocasse ali os temperos e colocasse o arroz. A diferença é que esse arroz aqui, ele não vai tempero, não vai alho, não vai cebola, não vai sal, porque nós vamos agora adicionar, depois de cozinhar, o molho sul. Então aqui é como se você tivesse colocado o arroz e colocado em fogo alto. Então ele está aqui cozinhando e depois chega aquele momento que nós temos que fazer o quê? Abaixar um pouquinho o fogo. Então isso acontece daqui uns 20 a 25 minutos, depende da panela. Ele vai para este outro lado aqui, que é do aquecer. Então ele faz um barulhinho, ele dispara e vai aqui para o aquecer. Aí aqui, nesse momento, a gente deixa mais uns 10, 15 minutos, que é para terminar de secar o arroz e ficar todo cozidinho. E aí sim, esse é o momento que a gente coloca o molho sul. O molho que vai dar todo o nosso sabor e que vai ser o meu segredo e o seu segredo e que vai cativar os seus clientes. Enquanto o nosso arroz está cozinhando, nós vamos preparar o nosso molho sul, que vai dar o sabor e o temperinho especial para que o nosso sushi fique delicioso. A minha receita que eu quero ensinar para vocês usa apenas 3 ingredientes: vinagre de arroz, açúcar refinado e sal refinado. Eu vou mostrar para você aqui as proporções. Nós vamos fazer nessa receita 500 ml de vinagre de arroz com 500 gramas de açúcar refinado. Então vou pesar aqui o nosso vinagre de arroz. Coloquei aqui na balança, podem utilizar também um medidor. Vou colocar aqui 500. Vou colocar agora aqui o açúcar, 500 também. E a quantidade de sal vai ser 10% do nosso açúcar. Então se eu coloquei 500, eu vou colocar 50 gramas de sal. Depois de juntar esses 3 ingredientes, nós temos que mexer até que dilua esse açúcar. Não há necessidade de você colocar no fogão, no fogo, para fazer essa receita. Mas levar ao fogo vai ajudar a diluir um pouquinho mais rápido. Então se você pode levar ao fogo, leve de preferência, mas saiba que é para ajudar a diluir esse açúcar e não que tenha realmente a necessidade de fazer isso. Vou mexer aqui por aproximadamente uns 5 minutinhos. Prontinho,
nosso açúcar já está diluído. Agora o nosso arroz já cozinhou, já está prontinho. Ele já foi para o aquecer, já deixei ele mais uns 10, 15 minutinhos. Ah, mas Edu, aconteceu algo e eu tive que me ausentar por 20 minutos. E agora, queimei o arroz. Essa é o grande diferencial de utilizar a panela elétrica. Se acontecer alguma coisa, se você esquecer realmente, ele vai só deixar uma camadinha um pouquinho mais durinha. Você vai perder um pouquinho do rendimento dele, mas ele não vai comprometer o teu arroz. Já no fogo, o gosto, né, do queimado ele vai pegar em todo o seu arroz e aí sim vai comprometer. Então você vai sentir na hora de comer, então você vai ter que descartar e fazer um novo arroz. Então esse primeiro vapor que sai, ele é bastante quente, tem que tomar esse cuidado. E agora então nós vamos retirar daí. Uma dica que eu dou é que vocês utilizem um pano úmido. Muito cuidado, tá? Aqui é quente. Aqui, olha só. Tiramos. E com a ajuda dessa colher que vem já na panela, nós vamos soltar, olha só aqui, as laterais. Vamos agora colocar o nosso arroz aqui na nossa travessa. Já soltamos as laterais, agora nós vamos dar um tombinho aqui nele, olha só. E aqui também tem que ter um outro cuidado com a fumaça, olha só. E vamos retirando todo o arroz que está aqui, ó. Então não tem problema nenhum ele ficar grudadinho lá. O que eu peço é que nesse final, esse arroz que fica mais grudadinho aqui, que a gente não raspe ele ali embaixo. Tá? Deixa ele grudadinho lá, raspa só a parte de cima, só o que soltar mesmo. Então ali a gente vai perder talvez umas 100 graminhas, mas pelo menos a gente não vai colocar um grão queimadinho, né? Então lembra que são os grãos perfeitos. Então, depois do arroz cozido, aqui nós temos o Gohan. Nós vamos transformar agora ele em Chari. Para cada 1 kg de arroz cru, nós vamos utilizar 400 ml de molho sul. Edu, posso colocar 350? Pode. Posso colocar 300? Pode também. E por que eu utilizo 400? Eu entendo, eu já utilizei um pouquinho mais que 400 por alguns períodos, mas lembrando que sempre as receitas são atualizadas e eu entendo que 400 ml é ideal para que a gente tenha um arroz perfeito. Para que os grãos, 1 kg de grão cru, ele absorva bem esses 400 ml de molho. Então é aqui que nós vamos dar a liga e sabor. Então é aqui que é o diferencial em cada casa japonesa que você vai e você sente um arroz mais soltinho, um arroz mais grudadinho, mais docinho, mais ácido. Então a nossa receita, a minha receita, que agora é sua, também é isso. São 400 ml para cada 1 kg de arroz. E agora eu vou mexer. Muito importante que a gente distribua uniformemente este molho. Então nós vamos mexer aqui umas 4, 5 vezes a cada 3, 5 minutos. É importante mexer. Essa primeira aqui mexida, a primeira e a segunda, eu diria que são as mais importantes. Então essa primeira aqui é para distribuir bem o molho. Então veja bem, se você colocar, por exemplo, 500 ml, não vai ter grão suficiente para poder puxar, absorver este molho. E aí você pode ter algum problema na hora de fazer o seu sushi. E se você colocar menos, ele vai ter um pouquinho menos de liga, um pouquinho menos de sabor. Por isso esta é a nossa receita, esta é a nossa proporção. É muito importante que você não faça esse movimento de amassar o arroz. Então, recapitulando, lembrando que os grãos são inteiros. Vamos agora mexer mais uma vez o nosso arroz, é a segunda mexida. Eu disse que a primeira, né, e a segunda eu considero as mais importantes. Claro que todas são, até quando você for usar o arroz, mesmo depois de já esfriá-lo, quando você for utilizar é bom que você mexa, que você solte os grãos, para que a gente chegue naquele resultado perfeito. E por que mexer, né? Porque realmente, qual a importância de você mexer bastante? Porque o nosso molho, ele vai descer. Então, se você não mexer a cada 5 minutos, 3 minutinhos para redistribuí-lo de forma uniforme, ele vai descer. E aí eu vou
fazer você lembrar das vezes que você foi num restaurante japonês e colocou o sushi no shoyu e ele desmanchou, por exemplo. Ou da vez que você foi e ele estava todo grudento. O que aconteceu neste caso? Ele solta porque o molho desceu e ali o sushi man auxiliar ele não mexeu da forma adequada, então a parte de cima ficou sem tempero, ficou sem a liga. E a parte de baixo ela ficou com mais molho, com mais liga do que deveria. Então é por isso que alguns sushis soltam e outros sushis eles ficam muito grudadinhos, né? Muito passadinhos. Então por isso da importância de você mexer a cada 3 a 5 minutos. Agora estamos na nossa quarta mexida aqui do arroz para deixar todos os grãos, né, uniformemente temperados, nosso molho sul bem distribuído, garantindo então assim que o nosso sushi do começo ao fim tem o mesmo sabor. Ok, depois dessas 4, pelo menos 4, eu vou usar então um paninho, né, limpo, úmido. Este pano ele está úmido, ele não pode estar seco porque ele vai grudar o arroz, mas ele também não pode estar muito molhado, senão ele vai acabar empapando aí o seu arroz. Aí sim, vou deixar assim tampadinho. E aí eu não vou guardar na geladeira. Ele está com vinagre, está com açúcar, ele pode ficar fora da geladeira, bem tampado, que dá certo por 1 dia, 2 dias, até 3 dias. Esta é a nossa aula de arroz e também do molho sul. Então, qualquer dúvida que você tiver, coloque aqui nos comentários, eu vou estar respondendo para você. Compartilha com seus amigos, compartilha com aquela pessoa que também já tem um delivery de sushi ou está pensando em abrir, compartilha com ela e me segue, me acompanha para mais conteúdos. Muito obrigado e até a próxima.